É impressionante para mim ver como, mesmo que esse filme seja ligeiramente melancólico, ele não me parece, pelo menos não sei como chega em vocês, mas ele não parece ser um filme arrastado, assim, tipo, encheção de linguiça, tipo, porque tem muitos flashbacks, muitos inserts, assim, que são extremamente necessários, porque o filme, ele segue a personagem do Fyodor, né? Ele segue esse cara que no começo é melancólico, tá lidando com a separação e tal. E aí a câmera segue esse personagem o filme inteiro. E é um filme construído muito em cima de diálogo. O tempo todo é ele falando não sei como posso chamar isso, desse ponto que ele tem, nesse telefone, com a Samantha, que é esse sistema operacional. Então é necessário ter uns inserts de outras imagens, que não só focando no rosto do personagem, que é para também ter um pouco de não ficar muito mecânico o filme, de ter opções, ter coisas para ver, né? Existe uma paleta de cores no filme e em momento nenhum você vê alguma cor destoante dessa paleta. É muito bem pensado, porque, primeiro, que ficção científica tem aquela imagem de um cenário pós-apocalíptico, geralmente catastrófico e tal, ou uma coisa muito tecnológica, com carros voadores e roupas prateadas e vamos para Marte. Só que o horror não é assim. Primeiro, que ele trabalha com as cores de uma forma muito específica, porque cores quentes geralmente não são utilizadas em ficções científicas. Geralmente a gente vê muito azul, né? Mas o horror, ele escolhe cores quentes e ele destoa um pouco, inclusive, a imagem que a gente tem, o conceito que a gente tem dessas cores, colocando para outros sentimentos ou outros tipos de reflexões. A gente tem uma ideia de um conceito da cor, por exemplo. O vermelho é geralmente associado a amor, paixão, ou vida, né, no caso do sangue. Ou o amarelo é associado à felicidade e tal. E as cores mais frias, como o azul e o verde, são cores mais melancólicas e tristes. Então, quando a gente assiste um filme, ou quando a gente vê qualquer coisa, qualquer discurso, a gente linka o visual, o que a gente vê de imagem, de cor, a um conceito pré-concebido que a gente tem de um outro momento, de uma outra relação que a gente teve com essa cor. E por isso foi tão difícil e é tão incrível como esse filme ele consegue tirar as cores desses lugares onde elas geralmente são aceitas e coloca numa ficção científica com tons quentes e mesmo sendo um filme assim, meio melancólico e também nos figurinos, como as roupas não são tão modernas, parece mais assim, tipo uma vestuária de 2000, sei lá, você vê uma coisa meio retrô, assim, né, meio vintage, e com geralmente tons pastéis. Então eu acho incrível como a gente, é difícil lidar, não é difícil, mas é estranho quando você vê assim de cara, mas depois você vai se habituando e vai percebendo como funciona. Pela dificuldade imediata que a gente tem de estabelecer essa relação das cores quentes na ficção científica e de como essas cores não estão geralmente associadas ao conceito já pré-concebido que nós temos dela, que é massa, que eu acho massa. Aí ele cita 3 cores especiais: o vermelho, que é muito forte na paleta, o vermelho, o amarelo e o azul. O vermelho mais pro laranja, assim, porque ele trabalha com cores análogas, né, que é tipo vermelho, amarelo, laranja
e esse vermelho alaranjado e tal, e também com as cores complementares, que é tipo o oposto daquela cor. E essas cores, apesar de serem opostas, elas são complementares. Aí o vermelho no filme não está associado só à tônica tipo de romance. A gente vê o personagem usando vermelho em outras ocasiões que não estão ligadas só à questão de quando ele está tipo felizinho, ou quando ele está se relacionando com a Samantha. É massa ver como a cor vermelha nesse filme ela não está ligada, como eu falei, a essas questões, mas como o próprio sistema operacional ele tem um tom vermelho meio pro laranja. E que se sugere uma ideia meio que de revolução, assim, por exemplo, de novas formas de amores possíveis, ou dessa personagem que chega e ajuda o Theodore a lidar com esse luto pós-casamento, pós-separação, né? A outra cor que é muito marcante no filme é o amarelo. Não é muito marcante. Ele usa 3 vezes essa mesma camisa em 3 momentos, e que são momentos que geralmente estão associados a quando ele lida com uma personagem feminina. O primeiro é naquele encontro que ele tem com aquela moça pela internet, que eles marcam pela internet, né? E tipo, no encontro deles no restaurante, ele usa essa camisa amarela e ele usa de novo quando ele vai visitar a afilhada, a sobrinha, no aniversário dela. E a terceira vez que ele usa é justamente quando, uma das últimas cenas quase, quando a Samantha some, que ele está no escritório lá e tipo, ele tenta falar com ela e ela não responde. E a gente vê que o amarelo, que geralmente associado a uma cor associada a sentimentos de felicidade ou de alegria e tal, ou felizes, no filme ele incorpora, ele assume mais tipos de sentimentos. Por exemplo, quando ele está num restaurante conversando com a mulher, ele tá meio assim constrangido no começo e tal, ou ele tá meio inseguro, e aí depois, quando ele tá é o momento que ele tá mais assim sociável, né? É quando ele tá lá no aniversário da sobrinha, da afilhada. E o terceiro é um outro tipo de sentimento totalmente diferente, que ele tá meio que super preocupado com esse desaparecimento. Então é legal ver como o diretor ele escolhe essa cor especificamente para a roupa dele, para lidar com diferentes sentimentos, mas que todos estão relacionados a quando ele lida com personagens femininas. E a cor amarela é uma cor associada a mulheres, né? E a terceira, que é o azul, que no filme não está muito no figurino, mas está mais no cenário, e assume realmente um conceito mais de tristeza ou de melancolia, que são tipo a cidade, nos momentos em que a cidade aparece como fundo. São os momentos onde o azul aparece mais de forma mais marcante, mas também aparece na roupa dele, mas quebra também essa ideia de que tipo, utilizamos azul no momento em que ele está triste. Não é assim que funciona no filme. Aparece no jogo também, de videogame, que é muito legal, isso. E aí outra coisa que eu queria destacar era porque quando o diretor ele dizia assim, eu assisti uma entrevista que ele dizia que quando eles queriam pensar uma unidade projetual que trabalhasse, que linkasse a fotografia, os figurinos e os objetos de cena, a cenografia.
E aí eles pensaram tudo meio que em conjunto. E aí você vê uma cena que logo no começo da apresentação do personagem, antes dele comprar o sistema operacional, que é como o detonador dramático do roteiro, né? Antes disso, você vê ele caminhando pela cidade e aí o diretor a fotografia corta ele da cintura para cima. É um plano bem assim, meio estranho, mas é muito bonito. Todos os personagens, inclusive os figurantes, são cortados da cintura para cima, só que tem um teto enorme na tela, assim. E aí você vê que são preenchidos pelos prédios. Aparece até o fim, aparece o prédio inteiro e aparece o personagem da cintura para cima. E é meio que simbolizando essa carga que o Theodore tem antes de conseguir se relacionar, antes de saber lidar com esse luto da pós-separação. E aí depois, quando ele começa a se relacionar com a Samantha e com outras pessoas, quando ele fica mais sociável, a fotografia tem uma outra cena dele caminhando pelo mesmo local, e aí a foto aparece ele inteiro, assim, dentro do quadro, com um pouco de chão e um pouco de teto também, mas é um plano geral, mas você vê pessoas caminhando e todo mundo aparece inteiro. O roteiro é muito bem escrito, os diálogos são muito bem escritos. É muito difícil você construir uma história inteira baseada em cima de diálogos, de forma que isso não fique cansativo ou chato, ou que o espectador diga, não aguento mais ouvir a voz de ninguém. Ele ganhou o Oscar, o Globo de Ouro, por melhor roteiro original. E a trilha sonora também, a música original era para ganhar, quem ganhou foi Let It Go, fiquei muito decepcionado. É aquela música The Moon Song, que toca no finalzinho e ele toca no ukulele com ela, maravilhosa. E a música tem pelo menos pra mim chegou assim um pouco, né? Tem uma pegada meio principalmente nos inserts de flashback, de videoclipe. Porque o Spike Jonze, ele trabalha muito com videoclipes. Na verdade, ele fez mais videoclipes do que curtas metragens ou filmes. E ele trabalhava muito, inclusive, com essa banda, a Arcade Fire, que faz a trilha sonora do filme. Há uns 15 anos atrás, era meio absurdo, constrangedor e tal, você falar que se relacionou, marcou um encontro com uma pessoa pela internet, e aí vocês marcaram de se encontrar e tal. Eu lembro que tenho amigas que era super escondido isso, marcar encontro pela internet com pessoas que você não conhece. E hoje é a coisa mais comum que existe. Você vê aí inúmeros aplicativos que tentam auxiliar nesse encontro entre duas pessoas. E a gente vê que o filme ele soa em alguns momentos absurdo, mas ao mesmo tempo não é nada absurdo. Você consegue ver, e talvez por isso o diretor não tenha escolhido de arte, tenha escolhido trabalhar com uma realidade mais próxima do que nós vivemos hoje enquanto conceito de imagem, de cenário, de figurino. Porque você vê que no cenário não tem poucos carros, tem um metrô que quase todo mundo pega, e aí você vê que tem muitos prédios que são construídos, substituíram as casas total, mas você não vê carros voadores ou coisas do tipo, entendeu? Porque eu acho que a tônica do filme, enquanto ficção científica, não é essa. É como um pano de fundo e como um plot para se trabalhar essas relações entre o ser humano e a máquina, mas de uma forma mais sutil. Tem uma cena do filme que eu acho muito interessante, que é quando eles fazem sexo, o Theodore com a Samantha, né? Que eles começam a conversar e aí tem um momento que tem um fade out e aí fica no escuro e aí você ouve a voz dos dois. Você não vê ninguém, não é um jogo desigual. Você acaba
sendo levado para esse mesmo lugar de encontro entre essas duas personagens, porque você só consegue, e inclusive a própria fala deles fala meio que disso, que tipo, ele diz, você me levou para um lugar onde eu não sei, eu estou perdido e tal, e aí ela diz que ele fez ela descobrir coisas, mas que a gente não vê, ao contrário da primeira vez que ele tenta fazer, que é bem bizarro, né? Sexo com a mulher lá e que eu achei massa também, que como o diretor e como o roteiro também que é dele, como eles conseguem com uma tela preta falar tanta coisa, te transportar para esse lugar que ele quer que você compreenda. Nesse filme e essencialmente nessa última sequência, que você consegue, que eu nem gosto muito dele abraçar uma mulher nessa cena, é uma coisa que eu não gosto. Por mim ele não abraçava ninguém, mas de como ele se despede desse corpo, você sente essa despedida, essa partida, você sente essa pessoa ali, mesmo ela não estando ali. Então a Samantha é real, esse relacionamento deles é real ou é programação? Eu acho que ele trabalha um pouco disso também, dessa questão do que é intangível, do que não possui corpo, mas e levantando um questionamento se é realmente real ou não. Eu acho que na intenção de planos, da escolha dos planos, mas entre planos médios e closes, é justamente identificação mesmo com o personagem, porque tu começa vendo um personagem meio antissocial, que é dramático e tal, e aí a câmera está mais afastada, que quando ele caminha pela cidade, mas começa num close do rosto dele, lendo cartas, e esse close é justamente para uma apresentação do personagem, mas uma identificação já de cara, porque eu acho que ninguém acha o Fyodor chato, né? Porque apesar dessa câmera perseguir ele o filme inteiro, o filme é só ele, não tem uma outra personagem porque, por exemplo, no roteiro, geralmente tem uma sequência que a gente estava estudando que mesmo seguindo um personagem no filme, existe uma sequência que há a possibilidade de você seguir uma outra pessoa, ter um outro ponto de vista dentro do filme. Só que no filme não existe essa possibilidade de acontecer. Você é obrigado a acompanhar esse personagem. Se não houvesse a identificação de cara, assim, você não ia assistir o filme até o fim. Eu acho super necessário também os alívios cômicos, as piadinhas que tem no filme e tal, as ironias, que são esse alívio dramático que é pra você também não ficar tão down, de o filme não te puxar lá pra baixo, né? Porque fala de amor e fala de solidão e de separação, então é muito importante pontual, e são em momentos pontuais, inclusive, não chega a ser tipo triste, é que vamos fazer as pessoas rirem aqui, aí volta a ser triste. Não é assim. É tipo, cabe uma piada aqui, aí cabe outra piada aqui. Ele não tenta passar uma lição de moral de que tipo, os relacionamentos com os sistemas operacionais são fadados a não darem certo. Porque tipo, dá certo. Não é que não dá certo. Dá certo e tipo, e talvez porque ele quisesse reforçar esse como lidar com uma separação, e aí ela vai embora, mas ainda assim ela diz que se tudo desse certo, eles se encontrariam, e eu acho que eles se encontraram porque deu certo. Eles se encontrariam e viveriam felizes, entendeu? E que nada ia poder separar eles. Então não é tipo, não se relacionem com sistemas operacionais. É mais sobre o relacionamento humano, entendeu? E aí no final eu acho legal ele escrever para a esposa, e meio que tem na filosofia tem
conceito de Gestalt, né? Que tem um ciclo que precisa ser fechado, e aí essa carta meio que é como se ele, depois dessa personagem Samantha ajudar ele nesse luto pós-separação, ele chegar à conclusão de dizer: não existe uma pessoa certa e não existe quem estava errado. Aconteceu de nós nos separarmos, mas eu apaguei isso e o que eu lembro são as coisas que vivemos de felizes, né? E é meio também o final do filme, porque ela vai embora, mas o que fica pra gente é a história que eles viveram e não o fato dela ter se despedido e partido.